Convido, por gentileza, agora também o Daniel, da Solar Tritec, Antônio Carlos Geosolar também, o Paulo, vem para cá, Paulo. Convidados, vamos lá, primeira pergunta. É sobre a pequena tensão que houve sobre o material, a escolha do material entre aço inox 304, aço galvanizado, alumínio. Afinal de contas, existem escolhas de cada empresa e eu queria saber exatamente qual a vantagem que a sua escolha oferece sobre as demais. Por que do aço galvanizado ou por que do aço inox 304? Considerando, claro, a nossa realidade do Brasil. Vamos lá, todo mundo vai responder para você aqui. Baseado na SSM, tá? Nós trabalhamos com alumínio, tá? Os fixadores, os parafusos em aço inox, tá? E também nas estruturas de solo, de carport. E nós trabalhamos com estrutura de aço galvanizado também, tá? A diferença é o tipo de aço que você utiliza. Tem empresas hoje no mercado que utilizam um aço não recomendado, que é o aço SAI 1020. Por exemplo, nós usamos o aço Civil 300 ou o aço 36, né? São já aços mais estruturais. Então, você tem muito mais a diferença da liga, né, de cada produto. Você falou do inox, né? Nos fixadores nós usamos, daí explicando para você, finalizando, né? O aço 304 inox, ele é usado nos fixadores, né? Quando nós estamos falando de uma instalação de aço, quando você tem um furo, tá? Esse aço, por exemplo, esse parafuso, ele tem uma camada de galvanização a fogo. Quando ele vai fazer o travamento na porca, aquela camada de galvanização dentro da porca acaba se perdendo, coisa que não acontece, por exemplo, no fixador, tá? Com aço inox. E a questão da estrutura, né, de aço galvanizado para solo e carport, é aquilo que eu te falei, tem que prestar muita atenção no tipo de liga que você está fazendo a aquisição, né? Você tem que usar um aço estrutural, porque nós estamos falando de estrutura, né? Onde tem que ter arranque de vento e tudo isso. E o alumínio para o telhado, pessoal, primeiro que o alumínio, não precisa nem falar, né? É um produto que utiliza muito em locais, independente de qualquer local, se for no centro do Brasil, se for no litoral, se for no pior ambiente, né? Eu acho que é Fortaleza, que é o ambiente C5 lá, que é muito corrosivo, você vai colocar ele vai ter a garantia de 30 anos. Então, nós estamos falando algo muito importante, né? Cada aplicação. No telhado, eu recomendo sempre alumínio, aço inox, tá? E quando a situação é de solo, e você vai ter a mesma garantia dos 30 anos, e é um material que é menos suscetível, vamos dizer assim, principalmente à resistência aos ventos, utilizar o aço galvanizado. No nosso caso, nós temos perfis para fixação dos painéis em aço e perfis em alumínio. O alumínio ele mantém a garantia do painel, né? Você tem que ter por dentro dessas informações para você estar, principalmente, pensando. Por que eu vou utilizar esse? Qual a aplicação? Está correto? O fabricante do painel deixou? Então, é muito importante isso aí. Perfeito. Por favor, vamos lá. Daniel, da Solar Tritec. É o seguinte, seu painel solar, o frame, a moldura, é feito de alumínio, né? Um metal nobre. Metal nobre. Então, nada que justo que você também usa um trilho que seja da mesma nobreza, alumínio. Aí você não tem problema de corrente, entendeu? Chama-se efeito pilha, né, no jargão aqui, né? Muitas vezes você já reparou em janelas, esquadrias, que você tem uma esquadria de alumínio bonita, né? Aí bota um parafuso não nobre, um parafuso comum de aço, né? Não inox. Naquela voltinha na janela, na esquadria, fica tudo verdinho depois de um tempo. Isso é uma espécie de oxidação, entendeu? Ele está ferrujando. Alumínio não ferruja, mas ela oxida. É o mesmo processo, né? Então, esse buraquinho, esse furinho da esquadria, aos poucos ele fica maior, porque o alumínio vai se correndo, até ele fica frouxo, o parafuso. Entendeu? Então, esse que é o processo. Por isso a gente tem que usar material nobre. A usina é caro, o painel é caro, de alumínio, use-se trilho de alumínio. Para fixar o trilho, você tem os parafusos estruturais, rebites de trevo ou parafuso autobrocante. Esse material tem que ser nobre também, senão você tem o mesmo efeito de corrosão. Então, você tem produtos disponíveis no mercado
que resolve esse problema de oxidação, você tem que usar, né? Agora, em solo, onde você tem grandes usinas, realmente ali você usa um aço galvanizado, porque é mais econômico, né? Mas para alumínio, telhado rooftop é muito mais adequado. Falando nisso daí, nessa oxidação, eu sei que meus colegas aqui vão me matar agora, mas em chapa metálica trapezoidal, né, aquela chapinha fininha, que começa a partir de 0,35 milímetros, você pisa em cima já tem as pegadas, igual na neve, aquela ali, muito usualmente, o pessoal está usando parafusos autobrocantes. Então, se fixa o trilho de alumínio em cima daquela telha chapa metálica com autobrocante. A gente não recomenda esse tipo de fixação, porque na Europa toda ninguém usa para chapas de 0,40, 0,55 milímetros esse tipo de parafuso. Usa-se rebites tipo trevo, um rebite que vocês conhecem, ele abre lá 4 asas por baixo e não sai mais. E o próprio rebite é de alumínio. Então, você não tem esse problema da corrosão na fixação do trilho. Já com parafuso autobrocante, mesmo sendo inox, o furo lá embaixo, na chapa metálica, que não é galvanizado, porque ele já foi furado, ele perdeu a camada de galvanização, aos poucos ele corrói, né, ferruja, e o parafuso tende a soltar. E quando ele solta o trilho, solta a placa, ele solta a usina. Por isso, o parafuso autobrocante não é adequado para instalações de energia solar. Antônio. Aqui. Então, só apenas complementando, né, a questão aí toda em relação aos materiais. Né? Como o Daniel bem colocou, a questão do material nobre, o alumínio realmente do frame, ele é um material nobre, e praticamente uma instalação residencial, o dono também acompanha de perto. E você ter um material nobre como o alumínio e o aço inox 304, isso não é só porque o material é nobre, ok? O acabamento é melhor, tem mais facilidade na instalação, mas tem a questão da menor pilha galvânica. A pilha galvânica, ela é o fator que praticamente é responsável pela corrosão. E no caso da interação entre o alumínio e o aço inox 304, o metal de sacrifício seria o alumínio. Então, para diminuir essa pilha galvânica, a combinação desses dois materiais leva mais de 20 anos para iniciar um processo de pilha galvânica. No caso, se você trabalhar com outro material que não seja, no caso, o alumínio, vamos falar do aço 300, o aço 345, enfim, todo um processo de corte, de furação, realmente você vai ter problema nisso. E isso automaticamente vai gerar uma pilha galvânica maior. Essa pilha galvânica ela vai acelerar e automaticamente poderá ter algum tipo de problema. Não é o caso para a estrutura de solo. Para o telhado, eu acredito que o mercado já está consagrado nessa linha de material. Agora, para solo, você pensar numa estrutura 100% em alumínio, praticamente a conta não fecha. Ela ficaria 2,5 vezes mais caro do que um projeto hoje em aço inox, ou perdão, em aço carbono. Então, por isso, a recomendação conforme a região, você trabalhar com uma camada de proteção, seja ela galvanizada a fogo ou seja ela zincada industrialmente. É a recomendação conforme o ambiente, desde C1 até um ambiente C5, que é o ambiente mais corrosivo do Brasil. Ok? Só para complementar bem rapidinho, pessoal, assim, eu não entro no mérito do alumínio porque a gente não trabalha com alumínio, né? Só com aço galvanizado. Algo para a gente tomar bastante atenção quanto a essa corrosão, essa pilha galvânica, nas estruturas de aço para solo, primeiro o que o Carlos disse, precisa ser aços estruturais, aço civil 300 ou A36, tem muita gente trabalhando com SAI 1010, 1020, não são aços estruturais. A gente precisa trabalhar com esses aços estruturais, a gente precisa que essa estrutura
tenha uma boa qualidade na galvanização dela, seja uma galvanização a fogo de alta qualidade, e a gente não pode ter furos nessa estrutura, né? As estruturas da modular elas são 100% parafusadas, onde você não tem nenhum contato com o aço primário da estrutura. O contato do frame do painel do alumínio ele vai ser somente com a galvanização. Então, essa corrosão galvânica ela vai acontecer quando começar a oxidar. Então, a oxidação ela vai ocorrer depois do processo de corrosão da galvanização a fogo, que isso é, dependendo da classe, até 25 anos para a corrosão. Então, para a questão de aço, seria essa as minhas colocações. Perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Nós temos um tempo bem pequeno aqui. Bom dia, aqui quem fala é Maiali da 3P Energia Solar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel da Tritec. Teve aí apresentado uma solução para usina solar, né, que se assemelhava a um ganso, né? Eu queria saber se existe a possibilidade de variar a inclinação dos módulos com esse tipo de estrutura. Muito bom, obrigado pela sua pergunta. Em fato, é fixo 10 graus ou 15 graus. 15 graus norte-sul ou 10 graus leste-oeste, é fixado. Esse tipo de usina é para pequena porte, né? Diga-se 100, 200, 300 painéis. Não é para usinas como meus colegas fabricam por solo de 2, 10, 15, 20 mega, certamente. Claro que daria, mas para uma eficiência melhor, é bom ter o ângulo adequado. Um jornal Amazonas. Eu percebi na apresentação de todos uma preocupação básica de atender o grande usuário, é aquele que gera mais emprego, tem um espaço maior e tem, acima de tudo, um grande atendimento na produção de algum produto. A pergunta é muito simples. A tendência do mundo é fazer com que uma unidade, uma pessoa, tenha na sua casa a energia solar captada, lógico, pelo sol. Mas o que eu percebi é que a estrutura que está sendo apresentada acaba sendo um custo relativamente grande para o consumidor solitário, aquele que tem em sua casa o consumo. Então, esses estudos da proporção de custo, ele vai valer também para as pessoas que querem ter na sua casa energia solar, ou vai ser mantido para quem compra um espaço bem maior nas suas placas? Carlos, vamos começar com você, Carlos, essa pergunta. Vamos lá. Antônio, pode ser você. Eu vou começar, que eu vou ser Por mais favor, breve. vamos lá. Como nós, da Modular, nós estamos em solo, então é um nicho de mercado que a gente atendeu, acaba que o nosso produto, ele acaba não atendendo o pequeno, ele acaba não atendendo a residência, né? Então, o nosso nicho, ele acaba sendo para usinas maiores e para carports, que também são para estacionamentos maiores. Nada impede que o pequeno, que na casa, vai lá, faça uma estrutura pequena, como essa de 5 painéis que a gente apresentou, ela tem um custo relativamente baixo para a sua instalação, mas sim, os nossos produtos eles são focados para obra de um pouco mais, assim, de maior grande porte, né? Vamos lá, gostaria de completar um pouquinho. Pessoal, só lembrando o seguinte, tá? A pergunta foi de uma forma genérica, eu gostaria de apenas colocar que as estruturas de fixação, em relação a um projeto, elas fazem parte de 10% do projeto, tá? Então, frente ao CAPEX do investimento, ela realmente é a menor parte, porém, é a parte essencial, é uma das partes que a gente está falando em segurança, né? As estruturas como um todo, tanto para projetos menores, para projetos maiores, elas têm uma oscilação, né, de preço. O projeto, quanto maior, realmente a estrutura ela fica mais em conta, tá? Em relação ao projeto fotovoltaico. Fotovoltaico, gente, se nós formos olharmos em 2015, praticamente, o payback de um projeto era de 12 anos, né? E praticamente eram só pessoas mais visionárias que realmente colocavam o fotovoltaico, né? Em meados de
em 2019, início de 2020, o fotovoltaico chegou a ter um payback aí de aproximadamente 2 anos, né, em regiões onde a conta de energia realmente era mais cara. Isso aumentou um pouquinho agora, em virtude do quê? Da situação global. Hoje, praticamente, nós estamos passando por uma recessão, vamos dizer assim, em relação aos módulos fotovoltaicos. Praticamente, de tudo que os distribuidores compram, os fabricantes hoje estão entregando cerca de 70% e sofrendo hoje com praticamente a carga, o frete marítimo, ele triplicou de preço, né? Hoje, para vocês terem ideia, um frete marítimo está em torno de $16 mil, e isso lá atrás chegou praticamente a $2 mil. Então, frente ao quê? A recessão da China. A China praticamente no ano passado não cumpriu a instalação de 21 gigas, que é o que eles deveriam instalar para realmente ter uma energia mais limpa e diminuir a questão de emissão de carbono. Eles não conseguiram atingir isso. Então, automaticamente, o governo ele praticamente vetou a produção 100%. As empresas hoje estão fazendo o quê? Um racionamento. Elas estão trabalhando praticamente com 50% da produção. Então, são diversos fatores que praticamente fez com que o custo da energia solar esse ano aumentasse um pouco. Mas, gente, está longe de ser em 2015. O que era um payback de 2 anos, praticamente foi para 3 anos e meio, que sai em algumas regiões 4. Isso vai depender da conta de energia. O projeto tem grande viabilidade ainda. As questões hoje são puramente por causa dos distribuidores. E frente ao quê? A oscilação do dólar que nós estamos passando. Mas isso, pessoal, isso é previsível, né? Praticamente, nós temos a expectativa que os preços começam a melhorar aí a partir de março do ano que vem. Então, aqui eu vou agradecer em nome da organização a você, Carlos, Antônio, Daniel, muito obrigado.